Amém? Amém. Bom, gente, ó, inspiração bíblica, tá? Qual é a definição? É a ação supervisionadora de Deus sobre os autores humanos da Bíblia que usaram de suas próprias personalidades e estilos para comporem a palavra de Deus, que na teologia eles chamam de autógrafos. O que quer dizer isso? Né? Que Deus, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas Deus não interferiu na personalidade deles, entendeu? Deus não interferiu no jeito deles falarem, no jeito deles exporem, né, o que eles escreveram. Tem muito da personalidade de cada escritor. Se você pegar um exemplo do livro de Salmo, né, você vê que tem muito mais da personalidade de Davi, ele falando ele como um homem, expressando o que ele sente de Deus. Tá? Então, assim, Deus não interferiu nessa posição deles, não mudou isso. Então, para a gente entender que inspiração é isso, tá? Que Deus não interfere na personalidade do homem. Aí existem as teorias sobre a inspiração. Eu quero que vocês anotem do lado as definições aí, ó. Natural. Coloca aí, ó. Não há qualquer elemento sobrenatural envolvido. Não há qualquer elemento sobrenatural envolvido. Ponto. A Bíblia foi escrita não há qualquer elemento sobrenatural envolvido. Ponto. A Bíblia foi escrita, pode ir, gente? Por homens de grandes talentos. Então, assim, o que essa teoria ela diz? Que não houve nenhuma manifestação sobrenatural de Deus sobre esses escritores da Bíblia, né? Aconteceu uma coisa assim, algo sobrenatural que impactou eles e eles começaram a escrever. Simplesmente a teoria natural diz que o Espírito Santo foi o agente, né, de Deus na vida desses homens que fizeram com que eles compossem, né, o que eles iam escrever, né, a respeito de Deus, da palavra de Deus. Vamos lá. Mística ou iluminativa. Os autores bíblicos foram cheios do Espírito como qualquer crente pode ser hoje. Mecânica. Abre um parênteses do lado, coloca assim, ó. Ou teoria da ditação. Fecha parênteses. Teoria da ditação. Fecha parênteses. Os autores bíblicos foram apenas instrumentos passivos nas mãos de Deus. Vírgula. Como máquinas de escrever,
com as quais ele teria escrito. Ponto, mesma linha. Deve-se admitir que algumas partes da Bíblia foram ditadas abre parênteses. Qual é o exemplo que a gente pode colocar aí que é o mais assim, que a gente tem mais explícito assim? Apocalipse? Sim, pode ser. No Antigo Testamento. Depois da saída do Egito. Moisés. Qual foi a passagem? Os 10 mandamentos. Pode colocar aí. Deus ditou para ele os 10 mandamentos. Parcial. A teoria sobre a inspiração parcial diz assim, coloca aí, somente o não conhecível foi inspirado. Abre parênteses. Somente o não conhecível foi inspirado. Abre parênteses, coloca o relato da criação. Por que essa teoria fala isso? Porque nenhum homem assim, né? Apenas Adão viveu no Éden e em relação às coisas que foram criadas, nenhum homem estava lá. Né? Porque se você pegar o livro de Gênesis, o que diz lá? Que a terra era sem forma e vazia. E como é que aparece isso escrito na Bíblia? Como é que um homem vai e escreve uma coisa dessa se ele não viveu lá? Né? Então a teoria da inspiração parcial diz que assim, há uma aspiração parcial de que o homem escreveu algo que Deus relatou para ele, coisas que ele não viu, que ele não viveu, né? Mas que Deus inspirou eles para escrever na Bíblia, que serve para a gente hoje como verdadeiro, né? E, claro, há muito tempo atrás, há muitas batalhas foram travadas para se aceitar isso, né? Porque principalmente os ateus batem muito nessa tecla, né? Como é que ele vai falar de uma coisa que ele não viveu? Né? Então houve muitos embates sobre isso para se crer que como foi criada, como é que foi falar que foi criado o universo se homem nenhum estava lá? Né? Então houve muita batalha para se chegar no quando foi fechar o cânon da Bíblia, para se aceitar isso na Bíblia, porque eles, quando foram fechar o cânon da Bíblia, eles diziam que essa parte do livro de Moisés, ele não era canônico, ele não era verdadeiro, era uma coisa que o homem colocou. Daí, então, assim, levou muito tempo para se aceitar que isso foi uma inspiração de Deus que foi revelada aos homens, né? Isso era passado via oral, né? Não tinha escrita, né? Assim, o único relato que a gente tem das primeiras pessoas que começaram a escrever na Bíblia, né? Na verdade, não na Bíblia, foi Moisés, né? Que detinha a escrita porque ele foi criado no Egito, e o Egito foi o primeiro a desenvolver a escrita no papiro, né? E nas pedras, nas tábuas que fala. Então, assim, isso era passado oralmente, né? De pai para filho. Tradição oral. Então ia ensinando. E Moisés, para deixar isso inspirado por Deus, né? No deserto, né? Deus inspirou ele a escrever isso e deixar isso para as novas gerações.
Tanto que quando Moisés morre, se você pegar o capítulo 1 de Josué, o que está dizendo lá? Vamos lá, abre aí o livro de Josué, capítulo 1. Serviu de base para Josué governar o povo e seguir adiante. Deus instruiu ele ao quê? Meditar no livro da lei de dia e de noite e seguir tudo aquilo segundo Moisés ensinou. Não é isso que fala no livro de Josué? O que diz lá no capítulo 1? Vamos lá. Sucedeu, tem que ter Bíblia na aula, não pode ficar só. e sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, assim como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Não somente esforça-te e tem de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. E não se aparte da boca o livro desta lei, antes medita dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, e não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Então você vê nessa lei que Deus fala para Josué, ele está falando apenas dos 10 mandamentos? Não. Por quê? A gente teve essa aula aqui já. Por quê? A base de toda a legislação, de toda a lei que Moisés escreveu. Moisés, ele foi um legislador. Então, assim, não é apenas... Claro, os 10 mandamentos, o decálogo, é a base de toda a lei de Deus. Amém ou amém? Amém. Né? E ele não muda nada. Então, assim, primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não é isso? Segundo mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, todos os 5 primeiros mandamentos são mandamentos ligados em relação do homem para com Deus. Os outros 5 mandamentos é ligado em relação ao homem com o próximo. Moisés, ele fez todas as leis baseadas no decálogo que Deus passou para Moisés, para que ele governasse o povo. Então você imagina, o cara, né? O cara foi lá e roubou o cabrito do outro. Então tinha lá alguma coisa que Moisés escreveu e Josué usou isso para julgar a causa do povo. Então Deus orienta para ele, fala assim, ó, se você seguir isso conforme tudo que está escrito na lei, você será bem sucedido e o povo será próspero. Amém ou amém? E toda vez que o povo se afastou desses princípios, o que aconteceu? Se deu mal, deu ruim. Então isso serve para a gente também. Amém? A Bíblia traz o relato da criação e você pensa assim, mas hoje, para falar que todo mundo fala de Deus, mas para que o relato da criação serve para mim hoje, para você ter vida hoje com Deus? Para você ter certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus foi capaz de fazer grandes coisas como aquela, Ele não pode curar um câncer, não pode fazer alguma coisa mais do que isso? Claro que pode. Então isso é importante para a gente poder ter isso em mente.
esse conhecimento que a gente tem que ter nessas teorias de inspiração, Deus pode usar até nos dias de hoje a gente. Claro, a nossa base é a palavra de Deus, concorda? Sim. Mas não quer dizer que não possa se escrever, falar alguma coisa a respeito daquilo que Deus colocar no seu coração. Amém? E você tem que ter por base a palavra de Deus. Amém, gente? Amém. Amém ou não amém? Amém. Então vamos lá. Conceitual, né? Coloca do lado aí. A teoria sobre a inspiração conceitual diz assim, ó, que os conceitos foram inspirados. E os conceitos foram inspirados, não as palavras. Gradual. Escreve do lado aí. Os autores bíblicos foram mais inspirados que outros seres humanos. O que essa teoria ela fala? Né? Que os homens que escreveram a Bíblia, eles alcançaram mais, como dizer assim, mais intimidade, mais assim, foram mais íntimos de Deus, que foram capazes de, usados por Deus, de escrever, foram chamados por Deus, homens especiais. Você concorda com isso? Não. Por quê? O João falou um pouco sobre isso na outra que ele falou sobre o que é misticismo. Não existe pessoas no sentido Especiais. Eles não alcançaram um outro nível que a gente não consegue chegar. É claro que hoje a gente não vai escrever nada canônico. Sim. Já foi fechado o cânon. Mas eles eram pessoas comuns como a gente. E o próprio Jesus não falou isso, né? Sim. E nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Se a gente vivesse naquela época, não poderia ser um de nós. E Paulo mesmo falava isso, que ele era um homem sujeito às mesmas. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nessa época da Bíblia, as pessoas tinham, né, a mania de fazer o quê? De idolatrar. Então o camarada não foge muito dos nossos conselhos de hoje, que tem gente aí que, eu não vou entrar nesse método de ficar falando de denominação, mas tem pessoas que usam disso, né? Eles se colocam acima da média, como se eles fossem melhores do que todo mundo. E a gente sabe que isso não é verdade. Né? Se a gente quer ter intimidade com Deus, claro, a gente bate nesse ponto que o que a gente escreveu hoje não vai, claro, entrar no contexto da Bíblia. O livro da Bíblia está fechado. Né? Não se pode tirar nem acrescentar mais nada. Concorda? Amém ou amém? Sim. Só que não quer dizer que Deus não possa usar cada um de nós aqui para alguma algo definido, para alguma coisa que Deus queira fazer. Senão a gente não estaria aqui estudando a palavra de Deus. Concorda comigo? Deixa ele falar comigo aqui. Você acabou complementando, mas era isso que eu ia falar. Né? Que um exemplo é o apóstolo João, né? Ele, entre os 12, ele que tinha mais intimidade com Deus, ele que foi mais, assim, E nem por isso ele foi... Ele é maior ou menor que alguém. Simplesmente ele tem uma função, teve uma função diferente na pregação do Evangelho e nas revelações de Deus. Existe
o ensino do Novo Testamento, que diz que a Bíblia, existe os evangelhos sinóticos, né, que a gente fala, que é Marcos, Lucas e Mateus. E João, ele tem uma visão diferente, ele fala de uma forma diferente, mas nem por isso ele deixa de ser inspirado, ou ele se é ou mais do que os outros, tá? Sim. Nem por causa disso. Fala aí, irmão. Não, em relação à pergunta, o que acontece? Teologia é uma ciência de estudo passado, é um estudo histórico, basicamente. Você olha a vida pelo retrovisor. Então, assim, tem a possibilidade de todos os conceitos estarem entrelaçados, porque a impressão que me dá é que cada um fala de um momento da Bíblia, certo? Então, por exemplo, esse conceito de gradual. Eu, assim, olhando pelo retrovisor, né, cada analista, a impressão que eu tenho é que ele não está querendo fazer uma analogia em relação a quem é mais ou menos, mas quem tem uma relação mais próxima com o Senhor recebeu mais, para ter essa inspiração de conseguir escrever. Tem a ver com isso, ou isso aqui foi só, como você falou, é só para separar a questão do misticismo da época? Sim, envolve essa questão, da questão do misticismo. A teologia ela foi bem feita, né, esse estudo de teologia foi feita bem depois dos escritos da Bíblia. Né? E os homens pegaram a Bíblia e definiram a Bíblia para se falar dela. Claro, tem um pouco disso? Tem. Acontecia muito essas coisas. As pessoas viviam muito à base de idolatria. Né? Quando apareceu, por exemplo, Moisés. Quando Moisés ele foi para o monte, ficou 40 dias no monte, a galera tinha aquele conceito de idolatria. Né? Bom, Moisés era o cara que tinha intimidade com Deus. Né? Eles queriam falar com Deus e Deus falou que não, Moisés, reuniu todo mundo no pé do monte, não foi isso que aconteceu? Fala você que a gente fica aqui. Né? Fala você que a gente fica aqui, porque você é o cara. E Deus, quando começou a descer relâmpago e trovão no morro lá, todo mundo ficou desesperado. Então Moisés era o cara que era o elo de contato, né, com Deus. Então assim, quando Moisés ficou 40 dias fora, na cabeça daquelas pessoas, não, nós precisamos ter alguma coisa para colocar no lugar de Moisés. O que eles fizeram? O que eles tinham em mente? O Egito, não foi? Em vez de pegar o quê? Quando fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Então o homem já tem isso dele, né? Ele gosta muito de ter aquilo de crer naquilo que ele vê. Né? Acontece muito nos nossos dias de hoje. Na verdade, o homem tem dificuldade de crer no que ele não vê. Né? Sim, isso aí. Né? E a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que crê e não viu. Né? O que a gente tem? É uma teoria, tá? Claro que isso tudo aqui a gente tira um pouquinho de cada coisa e prova a gente entendeu do que a Bíblia fala. A minha pergunta é: existe alguma corrente que foca só em uma das teorias ou não? Todas não. Elas... Ah, tá. Não. Essa eu queria saber. Tá? O que a gente tira, assim, eu vou falar com vocês depois aqui, o que a gente usa mais, que é o contexto mais aqui abrange tudo, é a teoria, é a inspiração verbal e plenária, que é aquela que é passada do homem para o homem, né? Recebeu de Deus, foi inspirado pelo Espírito de Deus, vamos supor, pregou, e Deus inspira aquelas outras pessoas a dar continuidade a pregar aquilo. É isso, nisso que a gente vai se basear mais na frente um pouco. Mas não tira esse foco que você está falando, entendeu? Não tira esse contexto que você está dizendo. Na teologia, eles fazem isso, tá? Eles combatem a heresia, né? Que é, na verdade, tentar provar que a Bíblia não é inspirada por Deus, né? Simplesmente foram homens que escreveram, tá? Mas no contexto da que a gente está falando aqui, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que Deus pode usar cada um de nós da mesma forma que usou esses homens. Claro que a gente respeita, que a gente não vai mais escrever, porque é pecado. Se eu acrescentar na Bíblia ou tirar alguma coisa, é pecado. Mas Deus pode inspirar cada um de nós e termos o mesmo peso espiritual que esses homens tiveram. Não são melhores do que a gente, tá? E nem nós somos piores do que eles. Agora, existe sim, né? Se eu sou uma pessoa que eu tenho mais intimidade, mais próximo de Deus, com certeza que eu vou ser uma pessoa que vou falar mais de Deus e vou ter mais conhecimento das coisas de Deus, né? Porque a gente fala assim, né? Existe o joio e o trigo, né? Automaticamente vai ser mais usado também. Mais usado, isso aí, vai ser mais usado. Isso depende de cada um de nós. Isso
Sabe o que você está entendendo? Não entendi. Depende de cada um de nós. Isso não quer dizer que Deus não inspire aqui a fazer. Deus pode inspirar qualquer um aqui. Né? Uma aula, você pode ser inspirado por Deus num dia que aquela aula foi uma aula da... Entendeu? Uma pregação que você foi convidado para pregar naquele dia. Deus te inspirou naquele tema que Ele te deu para você falar daquilo. E nem por isso você não está sendo nem maior, nem menor do que ninguém. Está entendendo? Então assim, depende de cada um de nós. Quanto mais próximo das coisas de Deus, mais com certeza Deus vai usar. Né? Agora, quanto mais afastado das coisas de Deus, a nossa tendência, a nossa carne é tendenciosa, não é isso? Nós vamos estar mais próximos, porque na linha da onde? Do pecado, né? Para cair um pouco oposto. Né? Então você vê que a Bíblia recomenda, né? A Bíblia recomenda a gente, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Né? Então isso é sujeito para qualquer nome. Deus, gente, assim, acho, na minha concepção, né? A coisa mais fantástica de Deus é que Deus pegou homens cheios de falhas, né? Deus não tirou as falhas deles, concorda comigo? Mas Deus fez eles reconhecerem as suas falhas e mesmo assim Deus usou esses homens. Se você fosse olhar no nosso conceito hoje de sociedade, você escolheria Pedro para andar com você? Ah, sim. Não. Por quê? É, Na hora que você mais precisou do cara, o cara te deixou na mão. O cara era míope, cagão. Você está entendendo? Nenhum dos discípulos. Você, um exemplo, você escolheria Paulo para andar com você? Pô, o cara matou um monte de gente. Ninguém vai Do matar meu, você, do Paulo. nosso lado agora vai dar uma de bonzinho. Não é o que as pessoas falam? Mas Hoje, temos cuidado. hoje em dia você vê que é difícil a aceitação. Se você falar assim, um traficante se converter, tem gente que fica tapando atrás da orelha. Será? Pode ter uma recaída aí, né? É, isso aí. Vamos falar do Beira-Massa. Porque nós somos falhos, né? Nós somos falíveis, nós falhamos. Mas você vê que Deus... Já fui num culto, pra você ver até uma ideia, que o pregador, ele matou, você vê como é que isso é, ele matou a filha do pastor da igreja que ele estava pregando. Mas o pastor perdoou ele, você vê que coisa louca. Nossa, aí, né? Coisa louca. Coisa louca. Quando ele falou isso, até eu fiquei assim, quê? Mas pra tu ver, né, que são as coisas. Mas você vê que Deus é tão fantástico que, assim, Deus, a mente do homem nunca vai alcançar a mente de Deus. Né? Porque a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas. Eu faço parte dessa maluquice. Bem-vindo você também, que é. Nós somos tudo doido. Porque como é que Deus escolhe a gente? Você já vê que eu já falando assim, por que Deus me chamou? Você não chamou outro Deus. Tanta gente melhor que eu que fala, pula, roda, cada três mortal. Tem que ser eu, mas Deus escolheu você. E é você que ele vai inspirar para fazer o que ele quer. E não tem jeito, cara. Quando Deus, e aí, agindo Deus, né, você pode correr. Tem exemplo na Bíblia, o camarada correu, pagou a passagem do barco, entrou no barco, não vou não, não vou lá não, aquele povo lá, mas não vou mesmo. Ele pagou a passagem do bolso dele, foi lá, foi pegar o barco, foi para longe, o bicho pegando lá, ele quietinho lá no porão. A consciência, eu sou o culpado. Está todo mundo se ferrando por minha culpa, porque eu não estou obedecendo o que Deus mandou fazer. E quando ele não reconhece que ele é o errado, e cai nas graças de Deus e melhor fazer, as coisas não acalmam. Então, assim, eu acho fantástico de Deus é isso, que Deus escolhe os caras mais defeituosos que tem. Se você pegar lá os 12 que ele escolheu, de cara, um já sabia que ia trair. Esse aí vai me ferrar. E era tesoureiro. Então, esse aí é o cara que confia o dinheiro. Né? Então, assim, 12 caras doidos. Ele escolheu 12 doidos para andar com ele. Agora, o fantástico é que depois que Jesus, amém? Depois que Jesus ele morre e ressuscita e ele ascende aos céus, você vê que logo depois, como é que são as coisas, né? O Espírito Santo de Deus vem, porque, vamos ser sinceros, gente, todo mundo está morrendo de medo. Pô, se ele que era o cara que ressuscitava morto, morreu, a gente vai dançar. Vamos ficar malocados escondidos. E as mulheres dão uma lição nos homens ali, porque as mulheres ficavam para lá e para cá, para lá e para cá. E os caras malocados. Bota a cara na reta, tu andava, tu estava com ele, pega ele.
né? Você vê que o que acontece, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, como Deus fala, né? E enviar o Consolador, que na verdade Consolador não é para consolar, o Espírito Santo, ele não vai te abraçar para te consolar, ele é o nosso ajudador, ele é aquele que vai nos ajudar a fazer o que nós temos que fazer. Então às vezes a pessoa fala assim, Senhor, envia um anjo no presídio. O anjo não vai para o presídio, quem tem que ir é você. Né? Senhor, envia um anjo no hospital, você que tem que ir lá. Isso não é função de anjo. E anjo não obedece a gente não, tá? Só para você ter uma ideia, né? Tem os pregadores que falam assim, bota um anjo aqui, bota um... Deus fala assim, tá maluco. Não tem mais o que fazer. Não é assim, o anjo não obedece a gente. A Bíblia diz que ele dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Tá? Nem Jesus, quando estava na sua natureza humana, 100% homem, os anjos não obedeceram nele. Só depois que ele foi para a destra de Deus, que aí os anjos adoram e obedecem ele. Então assim, vamos voltar nesse contexto que eu falei, falando até bolei o assunto. Não ortodoxa, agora seria a Tá, não. No assunto que eu estou falando da questão que Deus faz, né? Você vê que a maior lição que Jesus dá é quando ele chama Pedro no mesmo lugar, até falei isso aqui já, na mesma praia, depois da pescaria, Jesus chama Pedro no mesmo lugar e diz assim, meu camarada, vamos, olha aí, ó, se localiza, tu me amas? Vamos começar de novo, lembra? Do zero. Esquece o que você me fez. Eu fico imaginando Pedro, quando Jesus fala, vamos ficar mais na frente um bocadinho, vai descendo fogo do céu, raio, vai acabar comigo, porque eu vacilei com ele. Não, Jesus fala assim, não, vamos começar do zero. Vamos dar sequência, daqui para frente você vai continuar o que eu te ensinei, o que eu fiz, né? O que ele quer dizer para Pedro, você vai fazer coisas maiores. Você vê que quando o Espírito Santo de Deus realmente vem em Atos 2, né, o Espírito Santo vem sobre eles foram inspirados por Deus e começou a pregar. E começaram a ensinar o que Jesus começou ensinou eles a fazer. E eles tiveram experiências muito maiores, né? Você vê que logo depois que Pedro vai lá, não recordo, acho que é 3, né? Que ele vai para o templo para orar, ele com João, quantas vezes ele já passou naquela porta, já viu aquele garoto sentado na porta da... Mas naquele dia o cara... Deus falou, é hoje, filho, vai lá, levanta aquele aleijado. E foi o que fez. Então Deus pode usar cada um de nós. Você pode sair daqui a pouco, dar de cara com alguma coisa morta ali, mandar levantar e pronto, prega para um. Amanhã você levanta, tem aquele hino daquela menina do ônibus, você dá uma doideira dentro do ônibus aí, o pessoal que pega ônibus sai pregando. Deus é Deus, gente. Não é isso aí, acho que é batismo no ônibus, sei lá, no mesmo. Acho que é isso aí. Já pensou? Ônibus cheio, 48 lotado, você levanta e... Que doideira. Você gosta de ônibus? Não, você pega o 771, que é ar-condicionado. Eu peguei 48 já, lotado. Então Deus é Deus, gente. A gente não, claro, a gente está aqui com uma aluna, a gente vai pegar esses conceitos e a gente vai entender que cada um deles fala de alguma coisa, tem que a gente ver que a gente, claro, tem o contexto bíblico para falar, né? Mas a gente vê que não é uma coisa, Deus não pegou ninguém e fez igual boneco e faz, não, ele preservou a capacidade de cada um. Você vê que o próprio Pedro, ele de repente inspirado, daqui a pouco aparece Paulo, vai encontrar com ele está lá comendo no meio dos pecadores. Quando ele vê Paulo entrando, que Paulo era fariseu, o que ele fez? Levantou e foi comer sozinho. Tipo assim, não vou me misturar com esse povo. Paulo vem. Ali você vê como é que o cara chega lá ao extremo, daqui a pouco dá uma vacilada dessa. Mas isso Deus permanece na gente. Quantas vezes a gente erra? Se a gente for olhar pelos nossos erros, vai dizer, toma aqui minha carteirinha de pastor, vou embora, não sou mais pastor de igreja não. A gente vacila pra caramba. Amém ou não amém? A gente erra. Claro, a gente não pode ficar... tem gente que se acostuma, né? A viver errado. Claro. Pecado na nossa vida é acidente, né? E na mesma hora se consertar, não deixa para depois não. Claro, mas não vou dar lugar para dizer, eu sou humano, sou falho, eu sou errado, vou sair por aí falando um monte de besteira, xingando palavrão. Não, nada disso. A nossa humanidade, a nossa característica humana, Deus preserva na gente. Isso é para a gente não esquecer o que nós somos. Nós somos totalmente dependentes disso. Você foi lá, pregou, ganhou 10 almas, não foi você que ganhou.
Foi Deus, foi a palavra dele que fez efeito. Você apenas foi um instrumento dele para fazer aquilo. Então você não pode se deixar, eu sou o cara, eu preguei e ganhei 10, você só ganhou 5. Se a pessoa fosse assim, Não, foi o martelo falar que botou o prego na parede. e aí? Não é? Alguém foi lá e usou. Então a mesma coisa no nosso meio. Deus preserva a nossa, como é que eu vou dizer, a nossa humanidade. Nós somos seres humanos falíveis. Nós falhamos. Deus é que não falha. E graças a Deus que ele não falha. E a gente reconhece que nós somos falhos. Né? Então eu nunca vou querer aquele que quis ser igual a Deus, deu no que deu, né? Então, por aí você vê. Engraçado, a nossa natureza humana nunca quis Deus, e quando o Espírito Santo vem e nos capacita, a nossa natureza humana pega aquilo para si só, né? Eu nunca vi isso, cara. Tipo, Nós perdemos a nossa, como eu falei na aula passada, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança. Só que quando o pecado entrou na vida do homem, a semelhança de Deus tem que sair. A gente não pode, não tem como, né? Não tem como. Então assim, aí você pensa assim, por que Adão foi tirado do Éden? Por que Deus fez isso? Por causa do pecado. Mas Deus deixou de amar ele? Não podia acabar com ele dentro? Matá-lo alguma vez? Deus tirou ele para não morrer. Só que Deus falou, ó, Deus tirou ele para não matar ele, tirou do Éden, porque o Éden é lugar santo. Concorda comigo? Menamente. Então você vê até onde o inimigo pode entrar, o diabo ele pode fazer. Tem pessoas que acham, o diabo quer tirar a pessoa da igreja. Ele não quer tirar ninguém da igreja, não. Ele quer fazer você ser um instrumento dele dentro da igreja. Para destruir a igreja. Aí tem o que mais a gente vê aí. Espírito de rebeldia, espírito de Jezebel, que o pessoal costuma falar, né? Que é manipular, a gente que gosta de manipular o outro, manipular o pastor, manipular o grupo, a célula. Tem gente que gosta de fazer fofoca, isso é coisa dele, divisão. Se a Bíblia diz que nós somos um corpo bem ajustado, meu filho, você tem que gostar daquela pessoa que está ali. Pô, mas eu não quero ser o dedo eu não quero que ele seja o dedo do meu braço. Nós somos um corpo bem ajustado, não tem jeito. Se Deus escolheu e botou ali, filho, se contente. É ele que quer, ele é seu irmão. Agora imagina, o que é um corpo bem ajustado? O pessoal que faz academia em Maraí. Você tem que estar como? É um corpo sarado, gente. Agora um corpo pode ter um corpo dividido? Uma perna para um lado, outra para o outro? Está desconjuntado. Isso aí agrada a Deus? Claro que não. Então Deus pega as coisas mais loucas dessa vida, doida, que você vê se acha, não, eu sou o cara. Aí ele pega um doido e coloca você. Aí você o braço, ele vai ser sua mão. Logo esse, mas Deus quis. E aí? E a Bíblia é tão bom que Deus fala na palavra dele, suportai em... Como é que suporta em amor, gente? Se a vontade de esganar o malandro. Aí tu olha para ele e dá aquele sorriso. Eu te amo, meu irmão. Meu irmão ali, ó. Mas eu te amo. Se a gente tem que te amar. É aí que entra a nossa intimidade com Deus. Se eu não viver isso, eu não estou próximo de Deus. Porque a vontade de Deus é essa. Nos amemos uns aos outros. E aí? Se eu fosse escolher, eu sou pastor de Deus, se eu fosse escolher quem fosse minha ovelha, a minha igreja estava lá. Eu não ia falar, você não, você não, você não. Você ia escolher, não é você que decide. E você também é falho. Você também erra. Deus já que eu sou pastor, Deus escolheu você para ser o pastor. E aí o que é que fala mesmo? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Isso não é porque você é o super-herói, o pastorzão da vida, não é não. Porque quando cai feio também, igual os outros. Amém, gente? Fecha esse parênteses aí, corta essa gravação que eu estou falando. Vamos lá. Gradual, não é isso? Não. Qual? Neortodoxa. Vamos lá. Autores humanos. Autores humanos só poderiam produzir um registro infalível. Só poderiam produzir um registro infalível.
Se o homem por si só escrevesse a Bíblia, ele por conta dele, a Bíblia não servia para salvar ninguém. Concorda ou não? Amém ou amém? Amém. 8. Verbal e plenária. E pela teologia é considerada, coloca aí, esta é a verdadeira doutrina. Esta é a verdadeira doutrina. E significa que cada palavra esta é a verdadeira doutrina e significa que cada palavra, abre parênteses, coloca verbal, fecha parênteses, e todas as palavras, Cada cada palavra, abre parênteses, verbal, fecha parênteses. E todas as palavras, abre parênteses, plenária, fecha parênteses, vírgula, foram inspiradas no sentido da definição acima. Da neo-ortodoxa, tá? Da definição acima. Nove. Inspiração falível. Uma teoria, vírgula. Uma teoria, vírgula. Que vem ganhando popularidade de que a Bíblia é inspirada, uma teoria que vem ganhando popularidade de que a Bíblia é inspirada mas não isento de erros. Popularidade De que a Bíblia é inspirada mas não isenta de erros. É contraditório, né? É, porque essa teoria diz o quê? Que os homens foram até inspirados para escrever, mas eles erraram muitas coisas como escreveram. Tipo assim, né? Algumas coisas dessa vida louca aí de fora, que eu não vou falar, né? Que acham que Deus é amor e aceita qualquer coisa. Não é bem assim, né? Então, assim, acho que isso tem um pouco do homem nessas coisas, né? O homem errou nessas coisas. Chamou coisas assim. Deus inspirou e eles escreveram da forma que eles queriam, do jeito que fosse bom para eles e ruim para os outros, modo de dizer. Entendeu? E claro que a gente olha que não é. Até porque, tipo assim, a Bíblia, a revelação é a palavra de Deus. Né? É a palavra revelada de Deus. Então, vai ter falha. Estava dando uma artigo e tem sempre alguém querendo contradizer o que está na Bíblia. Né? Sempre tem alguém, sempre vai ter. Mas é um estudo diferente que dizia que as contradições que tem entre, por exemplo, eu falava dos evangelhos do Novo Testamento, Marcos, João e tal, as contradições que tinham em relação à visão, à ótica de quem estava narrando, justamente é o que fazia com que fosse verdade. Porque existe uma lógica psicológica por trás disso, você não consegue
Se 3 pessoas falarem a mesma coisa, é porque está mentindo. Não tem como 3 pessoas falarem exatamente na roda de fato, porque são óticas diferentes. Não tem a ver com esse fato de ser infalível aos olhos Também, também. Um exemplo, você vê o Novo Testamento, né, os evangelhos do Novo Testamento. Se você pegar ali, quem andou com Jesus ali? Escreveu os evangelhos? João? João, Evangelho. João, Mateus. Paulo não chegou a... Não, Paulo não. Lucas e Marcos, eles foram discípulos dos discípulos de Jesus. Se você pegar o Evangelho de Lucas, Lucas ele se preocupou, ele fez um apanhado, ele foi pesquisar. Se ele era discípulo de Pedro, depois ele foi discípulo de Pedro até um ponto, depois foi discípulo de Paulo, da viagem missionária. Né? Como é que ele faz a narrativa do nascimento de Jesus? Ele foi falar com quem? Ele foi falar com quem? Filho. Vou falar com quem? Com a mãe. Vou lá na Maria e entrevistar Maria. Ou alguém mais próximo dela que narrou isso. Concorda? Se você pegar o livro de Lucas e assim, vou falar minhas palavras, né? Não igual na Bíblia não. Né? Depois de haverem muitos empreendido escrever a respeito da vida de Jesus, aprove a mim, ó excelentíssimo Teófilo, escrever contando os fatos narrados conforme eles foram acontecidos, no modo de dizer. Então ele se preocupou em fazer isso. Mas havia muita coisa escrita. Haviam vários evangelhos. O que tornou canônico foi só esses 4. Mas havia muita coisa escrita. Aí cai nisso que você falou, né? Um fala uma coisa, acrescenta mais alguma coisa. Né? Então, a arqueologia foi vendo que muita coisa que estava ali não tinha nada a ver com o conceito. Por exemplo, quando falaram há muitos anos atrás que Jesus ele teve um relacionamento com Madalena. E não teve nada disso. Senão ele não poderia, né, ser o que ele foi. Inventaram até filho. Inventaram filho. Então, assim, sempre está nessa situação. Tem sempre alguém querendo contradizer aquilo que Deus falou. Amém? Vamos lá, gente. Coloca aí, ó. Aí embaixo para vocês aí. Características. Só vou dar essa coisa aqui, não vai dar para dar. Características da inspiração verbal e plenária. Características da inspiração verbal e plenária. Linha de baixo, número 1. A verdadeira doutrina é válida. A verdadeira doutrina é válida apenas para os manuscritos originais. Originais. Linha de baixo, número 2. Ela se estende às próprias palavras. Ela se Estende às próprias palavras. Não pode repetir? Ela se estende às próprias palavras. Ela é suficiente, né? Não precisa escrever mais nada. Número 3. Vê Deus como o superintendente do processo. Vírgula.
não ditando aos escritores, vírgula, mas guiando-os. No processo, não. Não, o quê? Superintendente do processo, vírgula, não ditando aos escritores, vírgula, mas guiando-os. Mais. Guiando-os. Quatro. Inclui a inerrância. Inclui a inerrância. Ele não poupou os erros, né? Linha de baixo, para a gente encerrar. Provas da inspiração verbal e plenária. Provas da inspiração verbal e plenária. Dois pontos, linha de baixo. Número 1. Vou soletrar a palavra, gente, porque THE. Vou soletrar a palavra, que é teopneustos, como se fala o nome da palavra. THEO. THEO. PNEUSTOS. THEOPNEUSTOS. Teopneustos. Pneu, pô. Tel de Deus. Pneustos do sopro, inspiração. Então, coloca assim entre parênteses. O cara tá fera hoje, esse menino aí. Soprado por Deus. Entre parênteses, soprado por Deus. Fecha parênteses. Afirma que Deus é o autor das Escrituras afirma que Deus é o autor das Escrituras e que estas são produto do seu sopro criador. Abre parênteses, coloca 2 Timóteo 3,16. Do seu sopro criador. Criador. Abre parênteses, 2 Timóteo 3,16. Isso aí. 3,16. Quem vai ler aí? Porque toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então ela é suficiente, né? Número 2. Homens movidos pelo Espírito Santo. Homens movidos pelo Espírito Santo. Abre parênteses. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Do
20 a 21. Ordens específicas para escrever a palavra do Senhor. Ordens específicas para escrever a palavra do Senhor. Abre parênteses. Abre parênteses. Êxodo 17, versículo 14. E Jeremias 30, versículo 2. Deixa parênteses. Jeremias 30, versículo 2. Vamos lá, gente. Número 4. O uso de citações. Abre parênteses. Mateus capítulo 5, versículo 4. E Atos capítulo 28, versículo 25. Mateus 5:4. Mateus 5, capítulo 5, versículo 4. E Atos capítulo 28, versículo 25. Sim. O uso que Jesus fez do Antigo Testamento. Passa trabalho para você, eu não estou pensando. Sobre o uso que Jesus fez do Antigo Testamento. Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, versículo 17. Número 6, para a gente encerrar. Os escritores estavam conscientes de estarem escrevendo a palavra de Deus. Entre parênteses. Primeira Coríntios. Conscientes de estarem escrevendo a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. E 1 Pedro capítulo 1, do 11 ao 12. 1 Coríntios 2, 13. E 1 Pedro, capítulo 1, do 11 ao 12. Amém, gente? Amém. Semana que vem eu trago o trabalho, para vocês fazerem. Eu acho que eu vou fazer um trabalho de apresentação, tá? Divide 2 grupos grandes aí. Você tem que policiar o outro, né? Quem não participar,